Hoje você vai aprender a técnica que possibilitou que milhares de pessoas no mundo inteiro conseguissem ler 100 páginas em apenas uma hora. Bom, talvez você esteja pensando, não, isso não é pra mim, eu nem gosto de ler, na verdade. Não, eu também não gostava de ler. Na verdade, eu sou majoritariamente auditivo. Sabe aquele teste de sinestésico, auditivo e visual? Ou por qual a pessoa tem mais afinidade de aprender, ou por qual a pessoa mais gosta de aprender? É pela simpatia da pessoa ser sinestésica, auditiva ou visual. E o meu deu 60% auditivo. Então, assim, auditivo em primeiro lugar e depois visão e depois sinestésico. Ou seja, definitivamente ler não é muito a minha praia por natureza, por questão de costume mesmo. Na verdade, não de costume, é pelo o meu funcionamento base. Bom, porém, essa é uma técnica que várias pessoas já aprenderam e que me foi passada há mais ou menos uns 2 anos atrás. Me possibilitou de ler um livro inteiro de 100 páginas em apenas uma hora. E mesmo eu não sendo uma das pessoas que mais devora livros do mundo, nem que gosta assim tanto de ler, dependendo do livro, né? Se for muito bom, nossa, maravilhoso. Se for da minha praia que eu gosto de ler, pô, perfeito. Mas sabe, eu não sou daquelas pessoas que amam livros, né? Que tipo, prefere ver um vídeo ou ler um livro? Ver um vídeo, melhor. Eu sou desse tipo de cara e talvez você aí no outro lado também seja. Porém, com essa técnica que me foi passada, eu consigo ler até melhor do que pessoas que leem a vida inteira. Olha, engraçado isso, né? A pessoa lê a vida inteira, é aquele famoso devorador de livros. Daí, uma pessoa que lê, mas só que, sabe, não é tão chegada em livros e consegue até ler melhor do que essa pessoa. O que acontece? Acontece que uma coisa que as pessoas não sabem é a mesma coisa que uma corrida. Por exemplo, ah, se eu pedir para você correr, você vai correr um determinado X de velocidade e por um determinado tempo. Depois você vai ficar fadigado, né? Você não é atleta. Mas se eu pedir pro Usain Bolt, corre aí, maluco, o cara vai correr pra caramba. Mas assim, o cara vai correr mais rápido e vai mais longe do que você. Você não acha que o Usain Bolt pode ir mais rápido e mais longe? É. Agora me pergunta, quem vai sofrer mais pela corrida, o Usain Bolt ou você? Você pensa, caramba, o Usain Bolt é muito rápido e ele vai correr por muito tempo. Cara, provavelmente ele vai sofrer uma lesão e eu não, porque o cara tá correndo muito rápido, cara. O tipo, é quase de 450 quilos a força de uma pesada só do Usain Bolt. Então você pensa, nossa, isso daí vai quebrar alguns ossos, vai lesionar um músculo. Não. Você é o cara que vai se lesionar estatisticamente se você corresse tanto quanto o Usain Bolt. É claro que talvez ele se lesione mais porque ele corra frequentemente e você fique aí mórbido no sofá e você não vai ter lesão mesmo, né? Porém, estatisticamente você vai sim ter mais chances de sofrer uma microfratura no osso, você sofrer uma lesão. E não é só pelo treinamento, porque você fala, mas eu sou sedentário. Não, é a técnica. A técnica do Usain Bolt faz ele correr mais rápido e com mais segurança. Como? Ele coloca só a ponta e o meio do pé, ele não toca o chão com o calcanhar, né? E então ele dá como se ele estivesse dando vários pulos no chão. Enfim, coisa técnica. Porém, é a mesma coisa com a leitura dinâmica. Quando você começa a ler um livro mais rápido, imagina como se você estivesse numa estrada. Você está numa estrada dirigindo o seu carro de boa, você já fez tanto aquilo que você nem presta tanta atenção no caminho, né? Você fica lá, rádio, celular, nem presta atenção mais no celular, né? Não presta mais atenção no trânsito, que isso? Vai lá, conversa com alguém, alguém te corta, você xinga a mãe dele, não tá nem prestando atenção no caminho direito. Às vezes até pergunta pra você, tá bom, mas e o que passou por aí? Daí você, caraca, verdade, eu virei aonde, em que esquina, nossa, aquilo lá que tinha lá era o que mesmo? Você não presta atenção no caminho. Por quê? Porque a sua velocidade está numa velocidade normal e você se acostumou com isso, você nem presta mais tanta atenção. Porém, uma pessoa que lê uma leitura dinâmica, uma leitura rápida,
O que acontece quando você dirige um carro e ele está em alta velocidade? Você não consegue não prestar atenção naquele caminho. Se colocar uma música no último volume, você simplesmente vai ignorar a música, nem vai ouvir a música, porque seu carro vai estar a 200 por hora, você vai estar com medo lascado de bater, vai estar prestando 100% de atenção no caminho. E é isso que faz a diferença entre um leitor dinâmico e um leitor comum. Um leitor dinâmico, ele lê melhor e mais rápido, assim como o Usain Bolt corre mais e melhor. Então, você pensa, caramba, Nathan, que coisa louca. Então quer dizer que tinha uma técnica para aprimorar minha leitura, para eu ser um melhor leitor e ninguém me ensinou na escola? Infelizmente, eu acho sim que isso deveria ser passado na escola. Infelizmente, isso do que eu vou te ensinar hoje aqui é algo que é cobrado tipo de R$ 1.000 pra cima. Lá fora aí no mundo você vai achar ninguém cobrando de R$ 1.000 pra cima. E sinceramente, vale a pena sim pagar tudo isso, porque é uma coisa que você vai plantar e vai colher para a vida inteira, praticamente, é a leitura dinâmica. Por exemplo, o meu curso que eu fiz foi o que, uns R$ 1.200 por aí. É um curso caro, leitura dinâmica, e eu vou te passar hoje aqui qual que é as bases, os fundamentos para você também se tornar um leitor dinâmico. Então vamos lá. Assim, a leitura dinâmica, além de tudo, cara, melhora muito o cérebro. Porque, assim, sabe, tipo, tem algumas coisas que previnem o Alzheimer. Por exemplo, exercitar o cérebro. Imagina só leitura dinâmica. Se leitura já faz bem pro cérebro e previne o Alzheimer, imagina só leitura dinâmica. Cara, às vezes as pessoas perguntam assim: não, mas você leu o que você realmente leu? Você entendeu? Você leu e entendeu? Sim, e provavelmente um leitor dinâmico de verdade, que depois que ele já é treinado, ele consegue fazer leitura dinâmica com perfeição, ele sim consegue ler melhor do que você. Provavelmente se pede para você ler o mesmo texto de um cara que é um leitor dinâmico, primeiro que ele vai acabar, tipo, em média 5 vezes mais rápido o mesmo texto, e ele vai saber mais sobre o texto. Como eu disse, você não presta atenção no caminho quando você está dirigindo normal. Porém, quando você dirige rápido, não. Mas como você presta atenção, você presta muita atenção. Além do que você tem que forçar mais seu cérebro, você vai usar mais o seu cérebro, vai fazer mais conexões neurais, então você vai prestar sim mais atenção. Então vamos lá, o que se baseia a primeira leitura dinâmica? Velocidade ocular, é claro. Como você acha que você vai ler o dobro, 5 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido sem ter velocidade ocular? Vai, seu olho vai pegar fogo. Tem vários exercícios para isso. Inclusive eu estava vendo um livro de yoga recentemente e, cara, no começo da yoga eu achei muito fantástico. Tinha lá, qual que era? Alongamento para os olhos. Caraca, meu, alongamento para os olhos, olha só isso daí. Daí tava falando para você colocar o olho para cima, para baixo, né, colocar para o lado, para o outro, girar, enfim. Às vezes as pessoas falam, que bobagem, mas não, esse tipo de coisa também tem na leitura dinâmica. Inclusive eu tenho meio que uma trava no olho, tem vários problemas aqui de vista e uso óculos. Para você que não sabe, não me conhece, eu uso óculos. E quando eu fui fazer esse curso, cara, eu fui o cara que mais sentiu dificuldade nos exercícios oculares, porque é basicamente, como é que é? É um rabisco, é uma tela com rabisco, às vezes é um zigue-zague com uns pontos, às vezes é só um rabisco mesmo, e tem o ponto A e o ponto B, começo e fim do rabisco, e você tem que passar pelo rabisco. Às vezes é um pouco técnico essas coisas, tem uns pontos e você tem que bater no ponto, às vezes você não tem que bater no ponto, é tudo meio técnico, mas o fundamental é você passar o seu olho pela linha inteirinha do rabisco e do ponto A até o ponto B, e depois ir de novo ao ponto A e fazer tudo de novo. Às vezes ir voltando ao contrário, né, de costas também. Fazer isso várias vezes até que o seu espaço de tempo fique muito curto de fazer isso, e você faz isso muito rápido e você acaba aumentando sua velocidade ocular. É como um treino de corrida mesmo. Você acaba correndo, daí quando você percebe você está correndo mais rápido. Porém, como eu disse, eu tenho certos problemas na visão. Então para mim foi um pouquinho mais difícil. Na verdade foi bem mais difícil. Enquanto os outros pareciam que já pegavam a coisa assim, sabe? Eu precisava treinar, cara, treinava todo dia.
várias vezes por dia, antes da aula da faculdade começar, depois que ela terminava, lá no ônibus, no carro chacoalhando, tudo só com o olho assim. Na verdade, eu exercitei tanto a minha velocidade ocular que chegou uma hora que esse olho daqui travou, ele não conseguia se mexer, e o outro olho não perdi o controle, ele começou a parecer uma bola de pinball. Mas bom, depois de alguns segundos isso passou. Agora eu tô bem, tá, gente? Eu não fiquei vesgo não. Mas só que depois disso, olha só que engraçado, eu senti uma melhora na minha vista. Olha que coisa louca, eu senti uma melhora da minha vista depois daquilo. Depois eu até pensei, não, caramba, tô detonando aqui na minha velocidade ocular. Daí eu fui apostar com o meu professor. Não, vamos apostar aqui quem é mais rápido no olho, meu. Caramba, eu queria muito apostar com ele pra ver quem que era mais rápido no olho. Eu tava treinando o curso inteiro. Meu, foi alguns meses lá treinando. Nossa, meu, pelo amor de Deus. Chegava a suar pelo olho, de tanto que eu corria com o olho, pô. Daí eu ia lá, nossa, meu, o cara surreal, o cara, não sei. Ele devia ter algum pacto, alguma coisa assim. Todo mundo fala pra mim, você tem pacto pra esse professor aí que me ensinou, porque impressionante, quando eu tava indo na segunda e indo pra terceira, o cara já tinha feito umas 10, 1 milhão de vezes a volta do rabisco. Eu falei, desisto. Bom, e o que acontece? Você pensar, nossa, Natan, é só isso, você vai correndo com... Não, não é só ir correndo com o olho. É isso que faz a diferença entre um leitor dinâmico e um leitor comum. Enquanto o leitor comum, ele só se basearia em praticamente... O que eu posso dizer? A velocidade que ele lê. Quando ele lê até devagarzinho, tem outros que leem mais rápido, outros mais devagar. Daí acontece o quê? Acontece que a pessoa não presta muita atenção, mas a velocidade que a pessoa vai lá lendo assim, a linha, é o que define um leitor comum. Um leitor dinâmico, nem tanto. Essa velocidade que você passa na linha não é bem o que define a velocidade de um leitor dinâmico. Daí você fala, Natan, mas espera um pouco aí. Você correu com o olho, fez todo aquele sacrifício, e não é esse o fundamental da leitura dinâmica? Não, não é esse o fundamental da leitura dinâmica. O que é o segundo fundamento? Esse foi só a pontinha do iceberg. Outro fundamento da leitura dinâmica. As pessoas normais, elas leem assim, daqui pra cá. Você fala, se todo mundo lê, eu também lia daqui pra cá. Não depois que eu fiz esse curso de leitura dinâmica, e aconselho você a também parar de ler assim. Todo mundo lê assim, é instintivo. Você fala, Natan, mas como que você vai ler como? Ao contrário? Você está fazendo o quê? Não, você pega a palavra, sempre tem um meio. Você pega e bate seu olho no meio. Quando você bate seu olho no meio, pela sua visão periférica, você consegue ver a palavra inteira. Não consegue? Consegue. Então você consegue ler a palavra inteira. Não consegue? Consegue. Bom, depois que você consegue ler perder esse mau hábito, assim, não é culpa sua. Se você lê normal, não tô falando isso. Tô falando que, cara, quando eu aprendi isso, é uma técnica que te faz ler tão melhor, sabe? É algo impressionante, é sério. Teve um dia que eu cheguei em casa, daí minha mãe foi fazer umas coisas lá no quintal, daí eu fui pegar um livro e ler. Peguei e falei, caramba, hein, tô enrolando pra ler esse livro, vamos pegar e ler. Pá, dela chegou lá no meu quarto, ela falou assim, Natan, vamos setar aqui, isso que aquilo. Daí eu fui ver, vou marcar aqui a página que eu parei. Eu falei, caraca, meu, eu li 65 páginas. Daí eu falei assim, ô mãe, já me achando, quantas páginas você acha que eu li? E ela sabe que eu leio 100 páginas em uma hora dela. Umas 5, né? Foi no quintal, arrumar umas roupas e umas 5. Eu li 65. Ela errou só por 60 páginas, é algo simples. Então assim, é sério, se as escolas ensinassem isso para as pessoas, caramba, é sério, às vezes eu penso, caramba, se pegasse isso daqui, tirasse metade do que você aprendeu da escola e só colocasse isso no lugar, pronto, sabe, pronto, é tão maravilhoso. Enfim, o que acontece é que depois que você aprende a pegar a visão periférica de só uma palavra, o que você faz? Você bate no meio de duas palavras e lê duas palavras, e depois lê uma frase, e lê mais, você fala, não, Natan, ninguém faz isso. Cara, o Jô Soares, vai sacando o que o Jô Soares faz.
o Jô Soares, ele não tem leitura dinâmica. Tem a leitura normal, a leitura dinâmica e depois tem a fotoleitura. O que é fotoleitura? Primeiro vamos voltar um pouquinho aqui. Lembra que eu falei, você pega a visão periférica e vai pegando cada vez mais espaço da frase? Bom, pois é, você eu acho que se tocou que é mais fácil pegar tipo um espaço de duas linhas, mas é difícil pegar a linha inteira num livro, né? Espaço de duas linhas, metade de duas linhas e depois metade de duas linhas. Daí você pensa, não tem como eu ler metade de duas linhas e depois metade de duas linhas. Com leitura dinâmica dá sim. E o Jô Soares não só faz isso, como é uma das pessoas que tem melhor fotoleitura do Brasil, talvez do mundo. O cara bate em pontos específicos na página de um livro. Vai batendo nos parágrafos. O parágrafo que o Jô Soares bate o olho, ele já leu ele inteiro. Você fala, nossa, caramba, meu cara é fera mesmo. O cara não se exercitou tanto assim, mas de compensação, caramba, meu. Então assim, o Jô Soares é tipo uma das referências e inspirações para quem quer aprender leitura dinâmica. E você fala, Natan, mas como funciona esse processo de eu vou ler metade de uma linha, depois outra metade, e você fala, não vou conseguir. Realmente, eu também não ia conseguir. Isso não é coisa de ser humano normal. Eu também não ia conseguir, pô. Mas só que tem o seguinte, o seu subconsciente ele faz coisas loucas. Na verdade, o seu consciente, como dito, ele é o seu consciente, é para interagir normal, mas só que o seu subconsciente, cara, é uma coisa muito vasta, muito louca. Você já se pegou lendo um livro e ele tinha uma boa história. Tinha uma boa história, pô. Daí você tava lendo. Do nada você se distraiu e você para de ler. Você para de ler conscientemente e começa a ler inconscientemente. Você começa a ler e você não sabe que está lendo, mas está lendo. O seu inconsciente está lendo por você e você só começa a imaginar a história, você começa a imaginar o personagem lá, o herói fazendo isso, fazendo aquilo, daí você pensa, caramba, meu, eu tô imaginando aqui, deixa eu voltar a ler. Daí você, tipo, acorda pra vida e você, caramba, eu tava lendo sem perceber. Já aconteceu isso com você? Caraca, acontecia muito isso comigo. Bom, isso é meio difícil de acontecer com o leitor dinâmico. Essa é uma das coisas ruins que tem uma pessoa que lê rápido. Ela não consegue ler devagar para saborear tipo esses textos mais de histórias épicas, de emoção. Esse é um dos defeitos que tem. Porém, quando você começa a ler muito rápido, o seu inconsciente, subconsciente, cara, o seu cérebro começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar. Ele começa a trabalhar de uma maneira que você não percebe. Por exemplo, isso de ler metade aqui, depois metade ali, e o seu cérebro junta isso depois. E depois vai pro seu cérebro. Cara, e depois é processado pelo seu cérebro. É uma coisa incrível. É tão louco esse negócio de leitura dinâmica, porque, assim, às vezes é meio difícil você pegar e aqui, e é assim, e é assim. Então, às vezes você acaba se confundindo, em vez de que fazer assim e voltar e assim normal, você faz assim e volta, vai voltando ao contrário. Isso já aconteceu comigo quando eu não percebi. Daí do nada eu só via tipo um preto, né, meu inconsciente, subconsciente, sei lá, meu cérebro agindo. Eu só vi um preto e várias palavras embaralhadas e depois elas desembaralhando, formando uma frase. De eu conseguindo processar qual era a frase. Eu pensei, é um negócio estranho, por que isso tá me vindo à minha mente? Um monte de palavra embaralhada. Daí eu percebi que eu tava lendo o livro inteiro ao contrário. Eu tava lendo os parágrafos ao contrário. Eu não sei como eu fiz isso, mas bom, esse é o poder da sua mente. Como eu disse, eu não sou capaz de fazer isso. Eu conscientemente eu não sou capaz de pegar, bater o olho e ler metade de duas linhas, depois ler metade de duas linhas e juntar as duas. Eu não sou conscientemente capaz disso. E provavelmente nem você é conscientemente capaz disso, a menos que você for tipo um cara muito evoluído. Porém, seu cérebro faz coisas incríveis. E é isso que as pessoas subestimam o seu cérebro, subestimam a sua capacidade. E assim, quando você aprende a fazer isso, cara, as duas coisas juntas, o tanto de palavras, de frases que um leitor dinâmico consegue ler só numa batida, num ponto, e a velocidade ocular dele que define o quão rápido ele é. Bom, há vários treinamentos para fazer isso, mas como eu disse, grosseiramente, é só isso, é você treinar
o seu espaço visual e periférico e você treinar sua velocidade ocular. Cara, é só isso. Você percebe isso? É só isso. Cara, como eu disse, neguinho lá fora cobra tipo 1.000, às vezes mais, e assim, vale a pena, porque é um treinamento intenso. Cara, de primeiro, tenta aí. Você acha, pô, Natan, é só isso? Vou fazer em casa. Faz aí, faz aí. Cara, você vai ficar por muito tempo, vai ficar com muita raiva. Por que você vai ficar com raiva? Porque seu cérebro não gosta de não entender o que está acontecendo. E quando você vai ler tão rápido, assim, logo de cara, seu cérebro vai entender o quê? Nada. Ele não está habituado com aquela velocidade, mas você tem que forçar e forçando e forçando. O seu cérebro vai falar, não estou entendendo nada, eu quero entender. Porque o seu cérebro gosta de entender coisas. Cara, é algo até que primitivo, é algo, uma função base do cérebro, tá encrostado isso no cérebro. O seu cérebro quer entender coisas, porque seu cérebro, se ele não entender situações, ele corre sério risco de vida. Cara, ele corre sério risco. Você pode fazer até uma analogia primitiva de quando a gente estava lá numa aldeia, numa tribo, numa caverna, sei lá. Você estava lá na floresta, não tinha tanta civilização assim, e tá todo mundo lá do seu grupo. Daí, de repente, todo mundo que está no seu grupo lá bebendo água normal com você, do nada sai correndo. Cara, o seu cérebro não gosta de não compreender o que está acontecendo. E se só vê todo mundo correndo, você fala, mano, eu não compreendo o que está acontecendo, mas é melhor seguir os caras, vai que tem um predador, sei lá. Seu cérebro fica com medo, ele não gosta disso. E o que acontece quando você começa a ler rápido? Você não entende nada, o seu cérebro fala, não estou entendendo nada. E eu não estou entendendo nada por quê? Porque está lendo rápido, então eu vou diminuir a velocidade. Então é uma luta interna. Você tentando forçar o seu cérebro a ler mais rápido. E você fala para o seu cérebro, não, é essa velocidade exata que eu quero. E continua lendo. E o seu cérebro, não, isso daqui vai levar a gente para a morte. Eu quero parar com isso daqui. Ele vai te freando. E assim vai por vários, e vários, e vários meses. Então, assim, muitas pessoas pensam até em desistir, muitas pessoas até desistem depois que completam o curso de fazer isso, porque é uma luta interna muito grande. Hoje, graças a Deus, eu consegui vencer essa luta. Felizmente, eu consigo ler e prestar muito mais atenção, chegar a esse patamar de perfeição mesmo de um leitor dinâmico. Bom, agora outra coisa também muito incrível que possibilita essa briga interna do cérebro. Quando você entende que o cérebro tem uma briga interna e quando você tem e você compreende que você tem que brigar com ele para conseguir atingir outros patamares e você faz leitura dinâmica ao mesmo tempo, você percebe outra coisa que é um empecilho de você ter velocidade. Eu já falei dois princípios, que é a visão periférica, é a velocidade ocular, mas só que tem outro fator que te impossibilita. Cara, é sério, o cara pode ter a melhor visão periférica do mundo, o cara pode ser uma águia, pode ser o Neji, sabe? Quem assistiu Naruto sabe, o Neji, o cara tinha uma visão de 360 graus, o Neji, o cara era monstro. O cara, você pode ter a melhor visão periférica, você pode ler mais rápido do mundo, seu olho pode pegar fogo correndo, não importa. Se você não tiver esse outro pilar da leitura dinâmica, você nunca vai ser um leitor dinâmico. Você fala, não, é muito rolo. Não é muito rolo, cara. É quando o prazer que você tem de simplesmente... Cara, pensa agora. Pensa. Quantas pessoas não se matam para estudar um livro assim? Grosso. Eu não me mato, cara. Eu 3 tardes de boa. Eu divido 1 hora para cada 3 tardes, termino. A pessoa demora quanto para pegar esse livro aqui? 3 meses? É isso, cara. Então, assim, é a mesma coisa você falar, putz, cara, eu queria ter um abdômen bem definido. Senta na academia e o cara fala, faz abdominal. Você, não, cara, não dá. Então presta atenção, muita atenção no que eu tô te falando aqui. Porque, sinceramente, cara, você vai levar um ouro para casa se você aplicar isso daí que eu tô te falando.
Claro, você vai ter que ser muito autodidata, porque, né, tem que ser feito com um certo nível de coaching, ou pelo menos tem que te passar certas tarefas, exercícios, mas com isso daqui que eu tô te falando, que eu tô te explicando, que ninguém explica, você vai conseguir sim ler um livro de 100 páginas em uma hora. Você vai conseguir. Você pode até mais, cara. Isso que eu tô falando é relativo. Por quê? Porque quando eu fiz o meu curso, o que prometia? 100 páginas em uma hora. Ler um livro de 100 páginas em uma hora. Inclusive, para quem era descrente, o cara colocava vários recortes de jornal que ele, ao longo da sua vida inteira, deu cursos e as pessoas iam parar no jornal, de tão louco que é o negócio. Inclusive, teve o caso que isso marcou muito na minha mente. Um caso de uma senhora, 80 anos, tinha a idade da mulher, ela nunca tinha estudado direito na vida. Não que ela estudava direito que nem eu, não, ela nunca estudou direito, sabe? Aquele tipo de aquela sociedade um pouco mais das nossas avós, bisavós, que escolaridade não era algo tão assim que nem hoje, que qualquer pessoa, você vai na esquina, entra no boteco, tem neguinho lá com MBA, cara, uns negócios muito loucos. Não, antigamente, cara, se tem uma pessoa com ensino médio formado, era chamado de doutorzinho em algumas cidades. Olha o nível. Então, assim, ela queria muito ler. Era uma pessoa que não teve lá uma das educações das melhores da vida dele, da vida dela, né? Não foi privilegiada nem nada, sabe? Na verdade, foi bem defasada. Porém, cara, isso que estava dizendo na matéria do jornal, né? Porém, cara, 80 anos. Uma mulher de 80 anos, ele entrou lá e depois perguntaram pra ele: não, e essa mulher? Porque chamou muita atenção esse caso. E ele falou assim: não, eu lembro dela. Ela falou que ela queria muito aprender a ler. E quando ela conseguiu, ela falou que queria muito perder o atraso de ler os livros. Olha que, meu, emocionante. E ela conseguiu com 80 anos ler um livro de 100 páginas em uma hora. Para você ver que eu não estou mentindo, eu lembro até hoje, é o melhor vendedor do mundo. É aquela história que tem um cara que ele quer aprender muito como ser vendedor e cada capítulo é um ensinamento diferente e no final ele acaba descobrindo que ele ajudou Jesus quando era criança a colocar uma colcha, né, nele. Caramba, uma história fantástica, para aquecer o menino Jesus quando era só um bebê. Cara, uma história... desculpa, dei spoiler da história, desculpa. Mas é uma história fantástica, tem parte 2, eu ainda não li, então fica aí a parte 2 para vocês lerem. O importante do livro não é nem o final é aquele tipo de negócio, e o cara aqueceu o menino Jesus, mas só que, assim, apesar de ser uma história muito bonita, aquela que eles fizeram, fictícia, né, claro, no livro, os ensinamentos de lá, cara, espetaculares, lembro até hoje. E tem coisas daquele livro lá para você ver como, mesmo lendo muito rápido, porque foram 100 páginas em uma hora, e mesmo sendo no início da minha jornada de leitura dinâmica, eu tenho coisas daquele livro que eu falo até hoje nos vídeos. Quem já deve ter lido aquele livro, eu percebe que às vezes eu cito uma coisa ou outra, principalmente uma parte que ele fala sobre de como o ser humano não é um verme, né? Não é uma simples bactéria. Na verdade é algo muito grandioso o ser humano e tem um potencial incrível. Como potencial que eu tô te falando? De ler 100 páginas, ler 200 páginas, cara. Por exemplo, quando eu terminei o curso, eu tava lendo o quê? 100 páginas por hora. Aquele exemplo que eu dei, cara, eu não sei quanto tempo levou, minha mãe levou no quintal, mas eu sei que eu li muito, muito, mas muito rápido, aquelas 65 páginas ao longo de alguns minutos, não foi nem uma hora, pô. Então não foi nem meia hora. E eu ainda parei um tempo para descansar a vista, porque às vezes isso acontece, tem que parar um tempo e descansar a vista, porque você deve imaginar o porquê, né? Bom, e além de ler, eu ainda fiz anotações. Eu marquei lá os pedaços importantes. Cara, olha que coisa louca. O que pessoas às vezes demoram uma tarde inteira e sai todo cansado. Você pensa, não, mas isso daí não, deve ser muito rápido, deve cansar. Não, na verdade, enquanto as pessoas têm que se cansar, porque para ler o mesmo livro ela tem que
se dispor a ter um dia inteiro dela, eu só me disponho de ter meia horinha. Então assim, eu já te passei aqui os fundamentos da leitura dinâmica, na verdade, e depois eu quero te passar agora duas dicas, na verdade duas curiosidades, que não tem tanto a ver com a leitura dinâmica. A primeira curiosidade, você tem que falar com emoção. Tem que ler com emoção, tem que ler com foco. Cara, o primeiro livro que eu li não foi nem esse sobre a história do Jesus. Foi um outro sobre Sigmund Freud. Quem é do canal sabe que eu não gosto muito de Sigmund Freud. Daí eu fiquei com uma emoção muito forte dentro de mim e li o livro muito rápido antes de fazer esse curso. Então, se você é uma pessoa que lê os livros que você gosta, lê os livros que te dão emoção, que te dão foco, você vai ler bem melhor a leitura dinâmica. Principalmente se você já leu aquele livro, vai ser bem mais fácil de entender que você está lendo lá no começo, né, da sua jornada. Segundo, eu lembro que o meu professor, ele tinha a habilidade de falar e ler ao mesmo tempo, e de cantar e ler ao mesmo tempo. Lembra que eu disse daquela sua vozinha que tem no interior da sua cabeça que fica falando, falando, falando? Se você não tiver isso, se você tiver essa vozinha muito presente, você nunca vai ser um leitor dinâmico? Pois é. Cara, essa vozinha é o diabo. Por quê? Porque essa vozinha às vezes não acelera tanto. Então você tem que impedir que essa voz se manifeste tanto ou acelerar essa voz. Meu professor conseguiu calar essa voz de uma vez por todas e falou que demorou 3 meses e foi muito difícil para ele. Bom, enfim, você consegue se virar mesmo com essa voz, se adaptar com o tempo. Porém, o cara não tinha essa voz. Quando você lê, tem uma vozinha que lê o que você lê na sua mente. Ele não tinha essa voz. E ele conseguia cantar e ler um livro. Ele não só conseguia cantar ou conversar com alguém e ler um livro ao mesmo tempo, como ele conseguia raciocinar sobre aquele livro e planejar uma palestra ou planejar um curso inteiro sobre aquele livro que ele acabou de ler. E estava falando ou cantando num coral. Ele fazia isso, caramba, o cara... Então, cara, é fenomenal leitura dinâmica. Espero que esse livro tenha te dado um empurrão para você também querer aplicar essas dicas, esses fundamentos na sua vida, na sua casa, nos seus estudos. Bom, por esse vídeo é isso e mais vídeos virão.